O Dipilidium caninum é um parasita zoonótico que causa doença de dipilidiose nos cães e nos gatos, mas raramente acomete os humanos. As pulgas são os hospedeiros intermediários, enquanto os cães são os hospedeiros definitivos no ciclo do parasita. O ciclo de vida do Dipilidium caninum começa com a deposição dos ovos pelas fêmeas alojadas no intestino do animal e são expelidos juntos com as fezes em bolsas que se desprendem do corpo da mãe e podem conter de 5 a 30 ovos. Esses segmentos têm formato de barril e apresentam vida própria, movendo-se na cauda do animal, causando coceira nessa região. O cão se infecta ao ingerir pulgas, que são os hospedeiros intermediários. Após o ovo ser ingerido pela pulga, ele se desenvolve e passa para o estágio de cisticercose, e é ingerido pelo cão novamente quando ele se lambe. Os humanos adquirem a infecção através da transmissão orofecal, pela ingestão acidental da pulga contaminada pelo Dipilidium caninum. As infecções por Dipilidium caninum são normalmente assintomáticas, mas podem causar dor abdominal, diarreia e prurido anal. Os cães estão presentes em muitas famílias na vida dos humanos. Nos Estados Unidos, por volta de 85 milhões de famílias têm cachorros, e eles são achados em 63,4 milhões de casas. São importantes reservatórios e fontes de várias patologias zoonóticas, podendo ser tanto hospedeiros definitivos ou reservatórios de vários parasitas zoonóticos, colocando em risco a saúde pública, econômica e problemas sociais, principalmente em países em desenvolvimento, onde o controle e monitorização dos cães não é das melhores. Estudos na Etiópia mostram uma alta variabilidade na prevalência do Dipilidium caninum nos cães, indo de 6,6% para 71%. Os cães são os animais mais abandonados e quase nunca são incluídos em pesquisas nacionais e programas de prioridade na Etiópia. Então, as doenças em cães são pouco investigadas e atualizadas no país. Os cachorros estão presentes em casas urbanas, rurais e pastorais na Etiópia. Eles têm um estilo de vida livre, então têm contato com a vida selvagem, com criações, com a população e vão para suas casas e têm contato com seus tutores. Devido a esse comportamento, os cães são importantes transmissores de várias doenças para seus tutores na Etiópia. O objetivo desse estudo é entender a prevalência da infecção do Dipilidium caninum e os fatores do risco nos cães e nas crianças na cidade de Bishkek, na Etiópia. O estudo durou por 6 meses, de novembro de 2017 até março de 2018. A população humana total do local é de 114 mil pessoas. O estudo foi feito com as crianças no hospital de Bishoftu e os cães que frequentavam o Hospital Veterinário Universidade da Faculdade de Medicina Veterinária e Agricultura de Addis Ababa. O critério usado no estudo foram relatos de casos gastrointestinais, como prurido anal, diarreia, dor abdominal e a presença de proglótides nas fezes dos cães ou nas crianças, que foram coletadas com um exame de rotina. Para determinar a prevalência do Dipilidium caninum nos cães, amostras fecais foram consecutivamente recolhidas de 384 cães. A idade aproximada dos cães foi registrada pelos tutores e atendentes. Para o estudo envolvendo humanos, amostras de fezes foram mandadas ao laboratório para investigações rotineiras durante o período de estudo e foram coletados 259 casos de diarreia em crianças. As 2 amostras fecais foram examinadas para saber sobre a presença de proglótides. Aproximadamente 10 gramas de fezes foram coletadas tanto fisicamente do ânus dos cães contidos, quanto de partes mais frescas das fezes. As coletas foram feitas por um veterinário treinado. As fezes foram armazenadas em coletores de plásticos, embaladas e identificadas e foram mandadas para o laboratório de parasitologia da Universidade do Estudo. Informações como histórico, idade, raça e sexo dos animais foram obtidas durante as coletas. Cerca de 5 a 10 gramas de fezes foram coletadas usando os coletores universais do laboratório do hospital, que foram enviadas ao laboratório para investigações e depois enviadas para a universidade no mesmo dia.
preservando em 10 ml de 10% de formol. As amostras foram analisadas no mesmo dia ou foram mantidas refrigeradas em 4 graus positivos até 24 horas após a coleta. Todas as amostras foram primeiro analisadas macroscopicamente para saber sobre a presença de proglotes e depois foram analisadas microscopicamente para saber sobre a presença de ovos, usando a técnica de flutuação. O magnésio de potássio com 1,2 gravidade específica foi usado no líquido de flutuação. As amostras foram consideradas positivas quando tinham a presença de proglotes ou de ovos de parasitas, ou cistos com morfologia e estrutura típica contendo ovos. A prevalência do Dipylidium canino foi calculada pela divisão dos números de amostras positivas pelo número total de amostras examinadas. Das 384 amostras analisadas, 79% foram positivas para a infecção de Dipylidium canino. A prevalência foi de 12,8% em machos, 11,9% em cães com mais de um ano e 17,7% em raças locais. A análise não identificou a associação entre a prevalência da infecção e os fatores de risco considerados, como idade, sexo e raça. Das 259 amostras de fezes de crianças analisadas, apenas uma amostra foi positiva, de um menino de 3 anos que apresentou sintomas de náusea, vômito e diarreia durante 3 dias. 21% da prevalência de Dipylidium canino em cães foi compatível com 20% das amostras dos estudos feitos na África. Foi mais alto do que a prevalência reportada em cães nos hospitais veterinários na Nigéria e mais baixo do que 40% da prevalência em Hidalgo. Alguns estudos de comunidades na Etiópia reportaram a prevalência de infecção por Dipylidium canino em cães na cidade de Mekelle, menor do que 6,6% e maior do que 71% na cidade de Ambo. Uma prevalência que foi de 0,1% para 0,8% foi reportada nos cães no Brasil e uma prevalência de 75% foi reportada na Nigéria. Alguns estudos reportaram prevalências de 4,5% na Nigéria, 1,9% na Espanha, 16,5% nos cães de rua no México, 11,8% no Paquistão, 6% em Portugal e 3,1% em cães de rua no Sudão. As diferenças de prevalência de infecção por Dipylidium canino nos cães em diferentes lugares pode ser relacionado com os diferentes sistemas de saúde e administração dos animais, áreas geográficas, saneamento básico e o nível de infestação de pulgas em cães. O estudo mostrou que os cães de vida livre e com hábitos de vida selvagem são mais expostos a infecções por Dipylidium canino. A idade, sexo e raça dos cães não foram associadas com as infecções, porém teve uma quantidade alta relativa de frequência em cães adultos, machos e de raças locais. A prevalência em cães adultos pode ser pela diferença da frequência de exposições a pulgas. Eles têm mais chances de serem infectados por conta do seu estilo de vida livre, de viajar para longe de casa para procurar comida. Já a alta frequência em cães machos pode ser por conta de serem usados como cães de guarda e ficarem um tempo considerado confinados em casa, o que pode aumentar a chance de exposições a infecções e pode exacerbar a reinfecção, porque as pulgas podem se esconder no ambiente de casa. E os machos também andam mais em busca das fêmeas no estro. Todos esses casos reportados mostram que a doença deve ser melhor investigada. É um caso de saúde pública, mas estudos poderiam ter mais informações como fatores de risco da doença, diferenças de infecções em casas que têm cachorros e casas que têm gatos. Para quebrar o ciclo de transmissão do parasita, deve-se aplicar medidas de controle e prevenção, como controlar cães de rua, controle das pulgas, educação pública sobre doenças zoonóticas,